Primeiro, assim, só para me apresentar e apresentar um pouco o Council, né, para quem não conhece. Quem já é da indústria de meios de pagamento provavelmente já ouviu falar do PCI Council em algum momento. É, o Council é uma entidade que ela atua no desenvolvimento de padrões de segurança para áreas de meios de pagamentos eletrônicos. A maioria de vocês, quem já conhece, provavelmente já está mais acostumado com a parte de pagamentos de cartão. A pessoa está acostumada, tem muita gente ali que acaba tendo que certificar PCI DSS ou acaba tendo que certificar alguma outra norma de segurança. Obviamente, sim, o Council ele não se limita a isso. Ele tem a parte de desenvolvimento, ele tem a parte de gestão, né, dos programas de segurança, ele tem gestão, ele tem a parte também de educação e conscientização, né, que a parte de, vou te falar assim, a parte de educação tanto para quem vai te avaliar quanto as empresas, né, que precisam ter algum tipo de treinamento, né, para poder conhecer, né, os padrões de segurança e como eles atuam dentro do ambiente. Mas eu não quero falar só disso, eu quero falar também um pouco de forma mais genérica, talvez, em relação à parte de segurança dentro de meios de pagamento. Então, primeira coisa, como são feitos pagamentos com cartão, né? Quando você está ali dentro de um comércio, você vai fazer um pagamento, o que geralmente você visualiza isso. Você passou seu cartão numa maquininha, a maquininha ela está vinculada a um comércio, esse comércio ele vai mandar essa transação para um adquirente, né? Porque adquirente, na verdade, é a entidade que o comércio ele está conectado. Essa transação vai passando nas redes das bandeiras, Visa, Master, Amex, Discover, Diners. E uma vez que passa pela rede das bandeiras, isso vai chegar lá no seu emissor. O seu emissor é basicamente quem? Ele é o banco que emitiu seu cartão, né? Então, o seu cartão que você tem, ele tem uma bandeira específica, mas ele foi emitido por um banco, que é o banco que você tem um relacionamento. Geralmente parece que é assim, mas na verdade é um pouco mais complexo que isso, porque você acaba tendo muita gente nesse meio que provavelmente vocês não conhecem. Acredito que muitos de vocês que estão aqui, inclusive, trabalham em empresas desse meio, trabalham em empresas que prestam diferentes tipos de serviço. Então, às vezes, você está fazendo um pagamento, você está utilizando um banco. Não é o banco que está processando o seu cartão, ele tem um provedor de serviço que faz toda a parte de processamento de cartão para eles. Ou então você tem, por exemplo, quando você está fazendo, por exemplo, um pagamento por um site, muitas vezes é a própria empresa que está recebendo o pagamento para poder direcionar, mas muitas vezes não. Ela tem ali um provedor de serviço, um gateway de pagamento ali que está naquele meio, que ele vai fazer o quê? Ele vai capturar aquela transação de forma que o comércio não tenha acesso aos dados e aí ele vai, na sequência, vai mandar para o adquirente, enfim, vai passar por todo aquele processo que a gente tem na rede. E é um pouquinho mais complicado que isso ainda, porque na verdade, se a gente for pensar, eu só mostrei ali um fluxo que é super simples, um fluxo de uma autorização de uma transação de pagamento. A gente vai ter, além da autorização, fluxo de liquidação, compensação, autenticação do portador do cartão, que é um fluxo bastante interessante. Muita gente já viu isso como o Verified by Visa, Mastercard Security Code, que é aquela hora que você vai fazer o pagamento dentro do e-commerce, aí ele fala assim, peraí, deixa eu ver se você é você mesmo. Ele não está nem autorizando sua transação. Ele quer só garantir que você é você mesmo para depois tentar fazer a autorização da transação, né? Aí tem outras coisas que eu coloquei aqui também como tokenização, que é uma coisa que é muito utilizada hoje em dia dentro dos meios de pagamento para poder tirar o valor do dado de cartão. Ou seja, ao invés de usar o dado de cartão, vou usar um token, que é um número aleatório que ele é gerado, que ele substitui o cartão. Não estou falando de cartão virtual, não. Estou falando assim, dentro da empresa que recebe. Geralmente, quando você cadastra ali você cadastrou seu... Vou citar uma empresa de exemplo. Você cadastrou seu cartão ali na Amazon, por exemplo. Muitas vezes ela não mantém o seu dado de cartão mais com ela. Ela vai manter o quê? Exatamente esse dado, que é um token, né, que ele representa um número de cartão, não é o número de cartão, e ele só serve para fazer transação dentro daquela instituição, dentro de um cenário específico. E citando também as partes envolvidas, eu não vou ler essa lista toda, que essa lista é bastante extensa, mas a gente pode pegar, por exemplo, eu citei o gateway de pagamento, né, o processador de adquirente, o processador de emissor, o emissor voltando a falar, ele é o banco que emite seu cartão, e o que a gente tem ali no final, que é o que mais acontece, é o prestador de serviço do prestador de serviço. Aí que já começa a complicar. Então, hoje em dia, pegar um pouquinho pós-pandemia, o que aconteceu pós-pandemia? Um monte de banco online, um monte de fintech, né? O que a fintech faz? Eu sou uma fintech que processa um tipo de cartão específico, eu processo um tipo de transação eletrônica específico. Aí um banco fala, legal, eu quero processar isso. Ele vai e direciona para essa fintech, né? Ela fazer esse tipo de processamento. Bom,
muitas vezes essa própria fintech também está usando um outro provedor de serviço. Então, até onde seus dados estão indo, né, você já está saltando ali de 2, 3 empresas, além de onde vocês, além da empresa que vocês têm relacionamento direto, né, que seria o seu banco ou que seria talvez a empresa de comércio eletrônico. E também a gente tem que falar, existem vários meios de pagamento diferentes. Esse primeiro que eu coloquei aqui, dispositivos móveis para aceitação, vocês vão começar a ver isso. Se vocês já não viram, vocês vão começar a ver, e é uma coisa que a gente aposta que vai ser uma tendência muito grande, de você poder aceitar um pagamento utilizando seu telefone. Provavelmente alguém já viu isso, mas agora esse processo de segurança ele já está mais consolidado, mais regulamentado, então é algo que a gente aposta que realmente vai evoluir bastante no futuro. Então, voltando a falar, eu não estou falando de você usar sua carteira lá, sua wallet no Google, ou sua wallet da Apple e chegar a fazer um pagamento. Não. O que eu estou falando é realmente você aceitar um pagamento utilizando o seu telefone via contactless, ou talvez até com a pessoa podendo colocar o PIN, né, podendo colocar a senha, de uma forma segura, como se o telefone fosse a maquininha de pagamento, né? Ou seja, a gente já está discutindo uma nova evolução. Aí o primeiro ponto, né? Como é que vocês acham que está tudo protegido? Criptografia, vamos lá, tem um encryption aqui. Criptografia é utilizado? Bastante. Talvez seria um dos métodos de proteção mais comuns que a gente tem, né? Onde você vai aplicar criptografia? Eu aplico no canal, eu aplico no dado, eu aplico às vezes nos dois ao mesmo tempo. Eu tenho um canal que está utilizando um protocolo de criptografia. Dentro dele eu tenho um dado que está sendo criptografado. Os dados da minha transação estão sendo criptografados ali dentro. É simples. Depende, porque quando a gente fala de criptografia, a gente tem algoritmos, a gente tem protocolos, né, que são utilizados, né, no próprio canal de comunicação. A gente tem tamanho de chave criptográfica, né, a gente tem um modo de utilização do algoritmo que pode ser usado ou não. Então, assim, criptografia é muito utilizado? Mas ela não é utilizada sozinha. E toda vez que você utiliza criptografia, você precisa de um processo de gestão de chaves criptográficas também. Não é só isso. Outra coisa, vamos perguntar, segmentação de rede, proteção de anti-malware, né? Que hoje era um antivírus, hoje a gente chama de anti-malware, porque você tem muito mais coisa. A parte de hardware, né? Você tem um hardware seguro, que é o que eu estava comentando da própria maquininha de pagamento, né? E vários outros processos que você pode ter. Eu vou entrar um pouquinho assim, o que o PCI Council ele faz, tá? Então assim, o PCI Council ele tem hoje em dia 15 padrões de segurança e cada padrão ele vai atuar onde? Dentro de um gap, ou seja, dentro de um espaço específico da área de meio de pagamento. Como eu falei no começo, provavelmente quem conhece o PCI Council conhece pelo PCI DSS, talvez pelo PIN Security, mas aqui, esse é o slide que a gente fala, mas não é só isso, tem mais coisa, tem bastante coisa. Então, por exemplo, a gente está citando aqui a norma de card production, que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas é aquele ambiente ali onde seu cartão é produzido. Vocês não imaginam o nível de segurança que tem o ambiente que seu cartão é produzido, mas eu vou falar um pouquinho disso. Então tem outras normas, por exemplo, a de point-to-point encryption, que inclusive ela é pouco utilizada aqui na nossa região, a de 3D Security, né? E um ponto que é o disclaimer desse slide, né? A pessoa fala assim, mas o PCI Council vocês mandam certificar, vocês viram para as empresas e falam assim, mas o cara tem que certificar até quando? Tem que fazer. Não, o PCI Council não faz nada. Nesse aspecto, não. Né? O PCI Council ele é responsável pelas normas, né, e pelos programas que estão em torno das normas. Quem manda certificar é quem? É a bandeira, que vira para o comércio, manda certificar, um adquirente manda certificar. O adquirente ele fala com o comércio, que ele tem que certificar. Alguns países você tem regulamentações locais. A gente tem, por exemplo, o Japão, que você tem uma lei sobre isso. Você tem, por exemplo, aqui na América Latina, o México, ele tem uma lei para bancos. Eu descobri recentemente também que o Peru tem uma lei também sobre isso. E às vezes o próprio mercado. Quando eu falo do próprio mercado, é basicamente o seguinte, é você como instituição querendo diminuir seu risco. É você falar, por exemplo, para alguém, olha, eu estou desenvolvendo um software de pagamento, eu quero conectar esse software de pagamento para mandar transações para a sua empresa. Aí você fala assim, tudo bem, mas eu preciso que você certifique seu software, porque eu preciso diminuir o risco daquela transação chegar para mim, ou de forma maliciosa, ou não sei efetivamente, né, o que poderia estar vindo ali, não sei como é que seu software ele é tratado. Então a certificação ela vale muito nesse aspecto. Aí só falando um pouquinho mais, assim, especificamente dos conjuntos de normas, né, voltando a falar do PCI DSS, né. O PCI DSS, na verdade, ele usa muito o conceito, né, ou de defesa por profundidade, ou defesa por camadas, né, onde a gente vai ter ali, por exemplo,
as diferentes camadas de proteções onde que você utiliza, basicamente dentro de um sistema de segurança, dentro de uma gestão de segurança, onde você vai ter lá requisitos de política, você vai ter, por exemplo, segurança de rede, segurança de sistemas operacionais. Ah, eu tenho que fazer hardening de sistemas operacionais? Tem. Você precisa proteger seus sistemas operacionais. Eu preciso fazer atualização? Precisa. Eu preciso ter proteção de dados? Precisa. Que é importante proteção de dados. Ah, mas quais dados? Você pode ser tanto os dados financeiros, pode ser quanto os dados de autenticação, dado de senha. Então, ali onde você vai estabelecer essas regras. Né? Gestão de vulnerabilidade. É super importante gestão de vulnerabilidades. Vi várias pessoas falando sobre isso aqui. Falando, por exemplo, tem que fazer o pentest, aí o outro tem que ter o monitoramento. Você precisa ter o pentest, o monitoramento, e o PCI DSS ele trata isso tudo de uma forma mais estruturada. Né? Um outro ponto também, obviamente, é a parte de controle de acesso. Eu vi também um pouco mais cedo hoje, né, teve alguns exemplos, né, sobre controle de acesso, só falando, por exemplo, de senha insegura, né, de repetir senha, de troca de senha, né, e vários processos que são diretamente relacionados com isso. Um ponto muito interessante também, que eu acho que muita gente associa o PCI DSS a dado de cartão. Ah, não, nós estamos falando só de cartão. Na verdade, ela é uma norma bastante completa. Ela pode ser utilizada em qualquer ambiente, não somente de meio de pagamento, ou qualquer ambiente que necessite de ter talvez um conjunto estruturado de requisitos de informações, de forma que ele possa atingir talvez um nível de maturidade ou um nível maior de segurança. Então isso é um ponto que a gente gosta de colocar bastante, porque existe muito essa visão, ela tem uma norma, mas essa norma ela é só para dado de cartão. Ela trata de dado de cartão, mas ela não é uma norma hoje em dia mais só para isso. Um outro ponto que eu queria colocar também, que acho que é bastante interessante, né, é a PCI PIN. É o PCI PIN Transaction Security, é o PCI PTS, que eu acho que é uma norma também que pouca gente conhece. Então, a gente pensando dentro da parte de meio de pagamento, por onde seu dado normalmente entra? Né? Você fala assim, não, quando ele é e-commerce, ele vai entrar pelo site. Mas quando você está fazendo um pagamento numa loja, você está fazendo um pagamento no comércio, ele entra pela maquininha. Né? Então, o que o PIN Transaction Security faz? Ela é a norma de segurança que estabelece os padrões de segurança para as máquinas de pagamento. Por exemplo, criptografia que ela precisa suportar, né? Ela precisa, por exemplo, ter o anti-tampering, né? Que é aquela questão, alguém abriu aquela máquina ali, ela tem que apagar as chaves criptográficas, apagar todos os dados que ela tem. Então, toda essa recomendação em relação aos padrões das máquinas de pagamento, eles são definidos no PTS. Não só isso, mas o PTS também ele se divide em relação ao HSM. Então, quem conhece que já opera HSM, né, que é o hardware criptográfico seguro, que é o hardware que vai tratar toda a parte de criptografia dos dados já lá no back-end, já lá no ambiente, seja de servidor ou no ambiente cloud, talvez. Cloud eu não vou falar de cloud aqui não, que vai me dar um pouquinho mais de complicação aqui em relação à norma. Mas o PCI PTS ele vai tratar disso, de garantir que o hardware que está fazendo a criptografia, nesse caso, né, que ele está não fazendo a criptografia, mas ele está recebendo os dados, talvez abrindo os dados, ou fazendo um translate, né, uma tradução aí de uma chave para outra, ele é um hardware seguro. E aí, por exemplo, né, eu estava citando aqui do Card Production. Quem acha o PCI DSS difícil é porque nunca viu o Card Production. Tá? Então, o Card Production, basicamente, ele é uma norma que ele trata do ambiente onde seu cartão é fabricado ou personalizado. Então, aquele plásticozinho do seu cartão, né, ele é feito num ambiente onde é certificado de Card Production, que é dividido em físico e lógico. E essa foto que a gente tem aqui do Bank Trust, né, é porque é uma representação que o Card Production é tratado como se fosse a casa da moeda. Imagina alguém, a gente está falando de perder dados de cartão, imagina alguém roubar 100 mil plásticos de cartão, sem personalizar, por exemplo, só aquele plásticozinho do banco, sem ter o nome escrito, sem ter nada. O que pode ser feito com aquilo ali? Qual tipo de fraude? Eu consigo pensar num monte. Né? Ou então um cartão personalizado que não foi distribuído. E além disso, essa norma é bastante interessante, que se pegar até o segundo ponto ali, ela trata também do que a gente chama de Cloud Provisioning. Ou seja, o Cloud Provisioning ele é quando você está fazendo uma distribuição online do número de cartão para uma wallet ou para um security element, que a gente chama, né, que é um chip, na verdade, que mantém esses dados. Então, quando você faz um provisioning online, eu estou ali, por exemplo, utilizando meu iPhone, baixando um cartão novo na minha wallet, isso é um processo também que está vinculado à parte de Card Production. É o Card Production Provisioning.
Um outro ponto que eu acho dentro do meio da área de meios de pagamento é um gap assim, que a gente tenta cobrir também com um padrão de segurança muito robusto, é exatamente a parte de software security. Não vou entrar nela toda, a parte de software security para mim ela gerava aqui mais umas 2 horas falando sozinho simplesmente dela, mas o que acontece? Basicamente a gente tem 2 padrões de segurança, um que trata do ciclo de desenvolvimento da empresa, ou seja, eu quero garantir que meu ciclo de desenvolvimento ele esteja de forma, ele contemple os requisitos de desenvolvimento de software seguro. Então você vai buscar no Software Security Lifecycle. Ah, não, mas agora eu quero certificar uma aplicação de pagamento. Você tem a norma do Software Security Standard. Que o interessante dela é o seguinte, né? O Software Security Standard, ele não é somente para aplicações de pagamento. Não é somente para aplicações que têm dados de cartão, só me corrigindo aqui. Ele é uma norma para segurança de aplicação, né? Onde ela foi dividida no módulo Core. O módulo Core aplica para tudo, né? Onde você vai tratar muito ali a resiliência. Cara, resiliência. Seu software, ele vai ser atacado. Isso aí você pode ficar tranquilo, né? Ou não, né? Ele vai ser atacado. Então, quando você trata de resiliência, o que a gente está falando é exatamente você garantir no seu processo de desenvolvimento, ou você tratar no seu processo de teste do seu software de uma forma que ele tenha a capacidade de resistir, talvez não 100%, mas que ele dê a ele uma capacidade de resistir a ataque. Então, são conceitos novos, né, que foram tratados também no Software Security. E aí separando, né, você tem um módulo somente do software que tem dados de cartão, que é um módulo específico, e tem um módulo de software para terminal. Então, o software que você está rodando naquele terminal que a gente estava comentando aqui, né, no PIMPAD, né, o que chama de PIMPAD, enfim, no Brasil, o software que está rodando ali dentro, existe um padrão de segurança para aquele software também. Então, você está vendo que a gente está pegando ali todos os espaçozinhos que são deixados ali dentro da área de dentro do processo de meio de pagamento, né, e o mais recente que a gente teve aqui é o Web Software Module, que vai tratar especificamente de requisitos de autenticação web. Às vezes vocês não estão sabendo, vocês não convivem esse dia a dia, mas, por exemplo, uma das grandes vulnerabilidades que acontecem hoje dentro da área de meio de pagamento é teste de cartão. Né? O que é um teste de cartão? É basicamente alguém que já fez um roubo, já pegou lá 20 mil ali, número de cartão, a pessoa precisa testar. Como é que ela vai testar? Às vezes ela pega um gateway de pagamento desse que a gente estava conversando, começa a mandar transações pequenas, transação de R$1, enfim, somente para quê? Para ver se aquele cartão é válido. E tem muita gente vulnerável a isso, tem muito gateway de pagamento que acaba aceitando essas transações e não deveria. Então, por exemplo, a norma a parte do Web Software Module, ela trata esse ponto, ela trata da autenticação, como é que vai conversar para você garantir que a origem que está te mandando aquela transação também ela é válida. Vocês têm um processo ali que vocês conversam os dois para saber, para ninguém usar meu gateway de pagamento aberto para ficar fazendo teste de cartão. Geralmente vocês vão ver que quando vocês têm uma fraude, acaba antes de chegar às grandes, geralmente tem umas pequenininhas ali que chegam primeiro, que é exatamente os testes que são feitos. Esse ponto que eu estava comentando, a parte da aceitação de pagamentos móveis, foi o que eu citei, assim, é uma tendência que a gente vê hoje no mercado. Existe um padrão de segurança que é vou pegar o último da lista, que é o MIPOC, ele foi lançado no final do ano passado, onde tem toda a metodologia de soluções, de software e solução para aceitar pagamentos através dos dispositivos móveis, né? É uma norma super modular, tem a parte do SDK. O SDK é super interessante, que dá uma possibilidade, por exemplo, já pensando até como negócio, aqui quem é da área de meios de pagamento, quem tem, por exemplo, empresa que desenvolve software, de você criar um SDK, que é um componente de meio de pagamento, integrar com uma outra aplicação e transformar uma aplicação de forma que ela possa receber pagamentos de cartão, sendo que seu SDK é ele que vai gerenciar toda a segurança. Então, toda a norma, toda essa modularização, toda essa especificação, ela já está na norma do MPOC. Tem mais, né? O 3D Security foi o que eu comentei, né? Aquela parte de autenticação que eu falei do Verified by Visa. Né, a segunda norma Point-to-Point Encryption, ele trata toda a parte de criptografia do terminal de pagamento até o destino final. Era uma coisa que eu queria ter mais no Brasil, mas a gente não tem. A gente tem, obviamente, padrões de criptografia, mas não esse padrão certificado, porque ele ajuda bastante. Inclusive, ele facilita ali uma redução enorme dos controles para quem precisa cumprir com o PCI DSS. Né, eu tenho o Token Service Provider também, que é uma
que é uma outra norma para quem faz token IMV, que é o padrão IMV de token. E assim, tudo que a gente está falando, né, são ameaças, e são ameaças que estão em constante evolução. Quem está na área de segurança, né, quem conhece, a gente costuma rever ataques, rever, por exemplo, tipos de ameaças dentro de novas versões, eles acabam sendo atualizados para as novas tecnologias. Então isso é basicamente o que a gente tenta fazer, né, dentro dos padrões de segurança, é garantir o quê? Que esses ataques, à medida que eles vão evoluindo, que eles também sejam tratados, né, dentro da evolução ou dentro dos novos cenários, né? Muitos ataques que existiam, por exemplo, em rede física normal, hoje a gente já vê em cloud. Ele é diferente, mas às vezes a metodologia, a base do entendimento como o ataque foi feito, ele acaba sendo a mesma. E eu acho que já quase encerrando, né? Tem uma frase que a gente colocou aqui, né, que proteger pagamentos eletrônicos pode ser uma tarefa complexa. Né? Os padrões de segurança desempenham um papel vital no fornecimento de linhas de base e orientação, ao mesmo tempo que permitem às entidades a flexibilidade para tomar suas próprias decisões. Então, esse ponto da flexibilidade, para mim, é muito importante, porque quando a gente fala de um padrão de segurança, né, ele tem que te dar flexibilidade, porque cada instituição é diferente. Então, se você tem, por exemplo, está implementando uma solução, está implementando um padrão, está implementando, por exemplo, um controle para tratar uma vulnerabilidade, ele precisa ser adequado à sua realidade. Então, o padrão de segurança ele tem que atender isso também. Só comentando, né, do Council, a gente tem os eventos globais também. Esse ano tem os 3 eventos que a gente tem aqui na lista, né, o dos Estados Unidos, da Europa e do Asia Pacific. Né, quem tiver oportunidade, quem foi a algum desses eventos, eu vou estar no Norte América, pode me chamar para a gente conversar. Eu queria ver se juntar o pessoal do Brasil também, né, que estiver participando, a gente, nem que seja para a gente jantar, fazer alguma coisa lá. E aí, só para colocar a parte de perguntas, tem um pouquinho de tempo, deixa eu ver se dá para fazer alguma aqui. Pode sim, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho numa adquirência, né, e eu sei a importância do PCI. É até uma coisa que eu comento, por exemplo, se a empresa perder essa certificação, a bandeira também, ela perde a bandeira automaticamente, né? A certificação PCI. E a minha pergunta é, eu não sei, eu conheço um pouco, mas eu não sei como está isso integrado hoje em pagamento de Pix e pagamento de WhatsApp em adquirências. Tá bom. Vamos lá. Pix, outro mundo. Ok? Então, o Pix a gente está falando de outro mundo. Porque o Pix ele é, vamos fazer um padrão de transação que ele é feito diretamente com o Banco Central e banco. Né? E, assim, né, o Banco Central ele faz a câmara de consolidação, enfim, fugiu o termo técnico aqui. Então, Pix é outro mundo nesse caso. O Pix a gente geralmente não tem nenhuma atuação, a não ser que tenha e eu não saiba, porque eventualmente é o que eu estava comentando. Às vezes, como o mercado ele se autorregula, então eventualmente você pode ter ali no meio alguém usando o PCI as normas, né, do PCI como referência e não terem comentados. O caso do WhatsApp, né, ele muito provavelmente não, na verdade ele usa, por exemplo, tokenização. Ele não sei se ele segue o padrão de segurança de tokenização que o PCI coloca, ou na verdade que ele é baseado nos tokens IMV, né? Mas geralmente esse tipo de pagamento ele faz exatamente o que eu estava comentando de tokenização, para não ter o dado exposto e para ele diminuir o risco caso tenha alguma vulnerabilidade. Então, o pagamento de WhatsApp ele faz muito isso, né? Na verdade, a maioria dos pagamentos que a gente tem, por exemplo, em wallet, ele usa tokenização exatamente para ele não ter seus dados naquele dispositivo, ele para não ter seus dados, por exemplo, às vezes nem no back-end, né? Enfim, ele acaba utilizando uma empresa para fazer tokenização para ele. Alguma outra pergunta? Primeiramente, obrigada aí pela palestra, foi bem legal. Eu gostaria de saber, mais do que você tocou no tema no começo da palestra, sobre card on file ali, né? Quando é que você faz a transação dentro de um estabelecimento lá num site, você provisiona o seu cartão. Um exemplo, eu provisionei meu cartão no Mercado Livre e efetuei uma compra hoje. Amanhã meu cartão foi roubado e eu bloqueei. Eu queria saber se existe hoje em dia algum mecanismo, algum processamento em que se troque os dados do cartão e eu continue usando ele ali, uma troca no novo cartão. Se não existe, se tem a viabilidade visando segurança para fazer isso.
Você está falando utilizar o mesmo cartão? Eu tenho lá provisionado, eu fiz a Uhum. compra, provisionei. Só que meu Ok. cartão foi roubado e eu bloqueei e gerei outro no mesmo banco. Uhum. Eu queria saber se tem algum mecanismo, algum processamento em que troque isso automaticamente, para a pessoa não ter que provisionar um novo cartão. Se não existe, se você enxerga no futuro uma viabilidade, mais visando segurança para isso. Interessante, eu já estou pensando num negócio diferente que dá para fazer em relação a isso. Mas geralmente não, porque uma vez que você faz um bloqueio do cartão, né, se houve uma fraude, por exemplo, obviamente isso é processo de cada banco emissor, mas ele existe um bloqueio que eles chamam de bloqueio definitivo, né, e quando é o bloqueio definitivo, ele nunca mais vai usar aquele número ele foi banido e ele é comunicado às bandeiras, aquele número de cartão ele nunca mais pode ser usado. Esse é o bloqueio definitivo quando ocorre fraude naquele número. Então não é um processo que conecte, por exemplo, o cartão que você tinha antes com o novo cartão que foi gerado. Seria interessante, facilitaria a vida, porque realmente quando você tem fraude, você tem que ficar trocando o cartão depois num monte de lugar, né? Eu sou um fã de cartão virtual, eu tenho uma coleção de cartão virtual que eu uso para cada coisa diferente, né? Eu fico controlando ele até o valor máximo de cada transação, de acordo com o que eu uso em cada estabelecimento. Mas não, infelizmente não. Seria interessante isso. Pelo menos não que eu conheça, na verdade. Legal, obrigada. Nada. É isso, Guilherme. Muito obrigado aí pelo seu tempo, viu? E, gente, uma salva de palmas para Guilherme Cheiro.